Luneta Sonora na área, e hoje eu quero falar sobre, de novo, né, um assunto relacionado a essa revolução criativa, esse retorno para a identidade visual. O assunto de hoje são sistemas visuais, como a lógica do design organiza o caos do seu processo criativo. Então, a criação ela costuma nascer do caos. E, por exemplo, hoje foi um dia caótico. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Pronto. Hoje foi um dia, posso dizer, caótico, porque eu tive que fazer um monte de coisas para poder ajeitar o... De novo ajeitando a câmera. Acontece. Para poder viabilizar as próximas semanas, tanto do 48 folhas, quanto do 80 folhas, quanto da folha colorida. E, inclusive, eu fiz até os 5 desenhos da próxima folha, que é a folha amarela, que vai ter os desenhos de Natal, de Ano Novo. Eu nem tinha, por exemplo, pego as datas da folha amarela, que são 23, 30, 7, 14, 21. Inclusive, pelo menos eu memorizei que os últimos desenhos que eu tinha que fazer são desenhos de Natal. E por último vem a folha azul, que vai pegar o dia 28 até o dia 25 de janeiro. Então é isso, a criação ela costuma nascer do caos, e tudo bem. Mas existe um ponto em que esse caos cobra seu preço. Ele consome tempo, foco e energia. E muitas vezes sanidade mental. É aqui que entram os sistemas visuais, esse cérebro paralelo que o design cria para organizar o mundo. Então, no episódio de hoje, eu exploro como pensar de forma sistêmica, como pensar, aliás, de uma forma sistêmica, transforma não só a identidade visual, mas toda a rotina criativa. É quase como trocar o improviso pela estrutura sem perder a liberdade que move a arte. Então, o que são necessariamente sistemas visuais? Eles se referem à organização e combinação de elementos visuais que comunicam, ao mesmo tempo que conectam, informações, emoções e significados de maneira estruturada e intencional. São conjuntos de componentes visuais, como cores, formas, linhas, tipografia, texturas e contrastes, que funcionam em conjunto para gerar uma linguagem visual coerente e estruturada. Então, como é que eu posso exemplificar esses sistemas visuais? A identidade visual de uma marca, onde cores específicas, tipografia consistente e símbolos são usados para criar reconhecimento e transmitir valores, como eu exemplifiquei, inclusive nas 7 perguntas dessa semana, sobre design ou marcas que atravessam o tempo, como eu quis criar a minha marca que ela atravessasse o tempo. Então, eu tenho a marca que eu criei lá em 2017, as cores específicas, que inclusive em dezembro está mudando para uns tons de vermelho mais pastel, e símbolos que são usados para, como eu disse, criar reconhecimento e transmitir valores. O layout de um site ou aplicativo que organiza a hierarquia visual com elementos que guiam o olhar do usuário de forma clara e intuitiva. Um cartaz publicitário que combina imagem, texto e cor para chamar a atenção e comunicar uma mensagem rápida e impactante. Quando você está criando uma coisa que você exige uma atenção mais rápida, você não pode, por exemplo, encher de informação. Você tem que comunicar aquilo da maneira mais eficiente possível. E os sinais visuais de uma cidade, como placa, sinalização e grafismos que orientam e informam as pessoas, funcionando como um sistema integrado de comunicação. Porque quando você está num determinado local, você tem que saber aonde ficam os pontos mais conhecidos da cidade. Não para menos tem aquelas placas de informativo turístico, aliás. Não para menos tem as placas que te orientam onde é proibido e permitido estacionar, por exemplo. Porque a cidade ela não vem com manual de instruções, ela vem com um monte de guias que te ensinam como conviver de certa forma com as regras da cidade. E isso basicamente é justamente os sistemas visuais que estão por toda parte da cidade. As placas que estão nos comércios contam histórias de cada um, que criou seu empreendimento, sonhou com um negócio extraordinário,
e quis representar isso de uma forma mais visual. As cores dessas placas, os ritmos, o trânsito, os carros de som, os sinais de trânsito, os fluxos que correm para a cidade. E porque a cidade ela funciona, né? Porque ela é um grande sistema visual, cheio de camadas, ruídos e códigos invisíveis. E talvez seja por isso que o espaço urbano inspira tanto quem cria. Ela é a prova viva de que organização e caos podem coexistir. Quando você enxerga isso, o seu processo criativo muda. Você cria não só imagens, mas estruturas, não só peças, mas caminhos. E é isso que transforma uma identidade visual em algo que dura. Eu coloquei no roteiro isso no final, mas acabei colocando no meio, mas tanto faz. Então, eu convido você a imaginar os seus próprios projetos. Que padrões já existem sem que você tenha percebido? Quais decisões você repete intuitivamente? O design ele não cria sistemas do nada, ele revela sistemas que já existiam no processo. Conectar isso à prática diária muda tudo. Você para de depender do dia inspirado e começa a trabalhar com o mapa. O caos passa a ter fronteiras. E dentro dessas fronteiras a criatividade ela respira melhor. Então, e eu também falo sobre o impacto desses sistemas para quem cria sozinho. Muitas vezes o caos do processo individual ele vira inimigo da constância. Você sabe o que é, mas não sabe onde colocou, como organizou, qual arquivo usar como base, qual decisão visual tomou 3 semanas atrás. A falta de sistema trava. Já um sistema bem feito, ele vira impulso. Ele elimina atrito e dá mais tempo para a parte que realmente interessa, criar. E isso redefiniu a minha volta ao design, não como uma reconstrução visual, mas como uma reconstrução mental. Afinal de contas, você sabe que isso muitas vezes você vê na arte ou no design um escape muitas vezes para a ansiedade que você tinha de tentar resolver um problema e você não sabia como. E hoje você pode fazer isso. E eu tenho aqui uns exercícios práticos para propor a vocês no episódio. Aqui eu poderia dizer, por exemplo, um exercício de observação visual. Escolha um espaço urbano ou um ambiente da sua cidade. Observe as cores, formas, texturas e elementos visuais presentes nesse lugar e anote o que sente, o que aquela combinação visual comunica para você. E crie um pequeno esboço ou descrição visual que traduz essa experiência, pensando como essas imagens poderiam formar uma identidade visual que conversa com a cidade. Um exercício de contraste e sintetização. Crie um pequeno cartaz ou composição usando apenas 2 ou 3 elementos visuais, que podem ser cores, formas ou linhas. O objetivo é explorar a clareza visual e a síntese, focando na mensagem que querem transmitir. Lembrando que sistemas visuais eficazes vão além do enfeite e devem comunicar um conceito ou emoção clara. E um exercício de relação som-imagem. Caso você tenha interesse ou possibilidade, associe uma música ou som ambiente a imagens que criem usando formas básicas ou cores. O desafio é perceber como o ritmo, cor, tom, aliás, e textura sonora podem influenciar as escolhas visuais, promovendo uma experimentação que integra diferentes elementos sensoriais. Então, como eu disse, o retorno ao desenho eu apresento como uma experiência simbólica e pessoal que eu celebro como um fluxo criativo contínuo onde imperfeições formam uma nova identidade. E é assim que eu apresentei a vocês esses sistemas visuais que vão além da aparência, constroem significados profundos e uma conexão emocional, ok? Então é isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje. Vocês já sabem que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida, nos sites e no YouTube e no Spotify que tem essa versão em vídeo, por isso que eu estou gravando o vídeo. Nas redes sociais, @Josivandro vai lá e @Josivandro no Tumblr e no X. E é isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje. Já está quase passando dos 10 minutos, faltam 20 segundos para passar dos 10 minutos. E esse é um episódio de 10 minutos. Então é isso, a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais um episódio do Luneta Sonora. Esse foi o 217. Até lá. E faltando
4 segundos, 2 segundos para os 10 minutos, não desanime.